Muito obrigada pela audiência, muito obrigada à minha equipe, Valdineide Souza na técnica, Maria Paula Feixas na reportagem. Eu sou Célia Renó e fico com você até o 12:30. Lembrando que nosso programa é reprisado às 11:30 da noite. Nós estamos também na internet, no site da Rádio Itajubá, www.radioitajubá.com.br. Para participar do programa, você pode enviar um e-mail com o seu comentário, sua pergunta para jornaldas11@gmail.com. 11 numeral, hein? jornaldas11@gmail.com. Também estamos no Facebook. Pode procurar o meu perfil, Célia Renó, ou o perfil do Jornal das 11. Nós esperamos a sua participação, que é sempre muito importante e muito bem-vinda para nós. O Jornal das 11 tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, da Unimed e de Móveis Primavera, e também da loja A Infantil. Dr. Luiz Guimarães Brandão é o nosso convidado de estúdio hoje. Ele é dentista, faz palestra por vários cantos aí da cidade e de outras cidades, falando sobre a nossa vida, sobre como podemos nos ajudar a ter uma vida melhor em todos os aspectos. Quero agradecer, em primeiro lugar, pela sua presença aqui. Doutor Luiz, muito obrigada. Tenhamos um bom dia e um bom programa. E agora vou conversar com o doutor Luiz Guimarães Brandão. Doutor Luiz Guimarães, já entrevistei o senhor sobre saúde bucal, né? Já. Faz tempo, né? Faz anos. Faz anos. Depois disso a gente fez tanta coisa, mas aqui no programa, se alguém quiser tirar alguma dúvida disso também, a gente está à disposição. Podemos falar sobre tudo. Mas eu queria, acho até que é uma curiosidade normal das pessoas. O senhor é dentista e tem feito palestras que vão muito além da saúde bucal, mas da saúde da alma, da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar, né? Como é que foi essa trajetória aí? O senhor enveredou por uma área que não é a sua de profissão, né, que o senhor exerce, que é a de dentista. É porque o princípio que eu sempre pensei na minha vida foi que a gente não atende uma boca que entra ali pela porta do consultório e vem falando com a gente como se fosse algo individual, né? E eu estou formado, Célia, há 31 anos. Então, tendo contato com as pessoas todos os dias, e vendo a carência enorme que elas tinham de chegar no meu consultório e falar: doutor, aconteceu tal coisa, não sei o quê, e falar coisas que não tem nada a ver com a boca. Isso desde que eu comecei a trabalhar. Até antes do consultório, na época da faculdade, já percebia isso. E essa vontade de ajudar, ela é eterna. Quer dizer, nasceu comigo, e eu tenho muita vontade mesmo de ajudar. E quando eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa para ajudar as pessoas em relação não só à boca, mas ao corpo todo e à alma, como você mesmo falou. E eu tenho uma curiosidade, quem me conhece sabe disso, eu durmo 2 horas por noite, 2 ou 3 horas só. Eu durmo e isso não é patológico, não é doentio. Eu já fiz uma porção de exame para ver isso e nunca foi detectado nenhum problema. É o meu biorritmo. Eu durmo 2 horas e está bom. E 22 horas. Fica satisfeito com isso? E fico satisfeito. Eu sou cirurgião, quer dizer, eu faço cirurgia todo dia praticamente. Imagina se eu ficasse sonado, caindo em cima dos pacientes. Então eu durmo 2 horas só. E essa madrugada, ela é extremamente produtiva para mim. Muito mesmo. Porque aí eu estudo bastante, eu leio um monte de coisa, eu procurei me inteirar melhor desses assuntos ligados à neurociência, comportamento humano, né? Quer dizer, poder entender melhor a alma humana, mas procurando tudo do lado mais científico e menos religioso. Claro que a religião tem que dar a mão para a ciência, para as duas coisas andarem harmonicamente. Sim, aliás, elas não são inimigas, né? Não, de jeito nenhum. Elas atualmente, inclusive, está tendo um abraço bem caloroso entre as duas coisas, né? Mas, enfim, para eu poder fazer esse projeto todo funcionar, foram várias coisas que aconteceram. Quer dizer, eu fui trabalhar em São Paulo, eu formei em Alfenas, fui para São Paulo. Uma cidade fria, uma cidade, as pessoas, você está atendendo, ela está olhando para o relógio. Mas aí eu percebi que ali naquela frieza do horário, das pessoas quererem correr, existia uma carência imensa de tanta coisa, né? Aí eu comecei a estudar por mim mesmo ali, eu não fazia nenhum tipo desse trabalho de palestras, mas de repente eu comecei a dar algumas palestras sobre AIDS na adolescência, que naquela época
estava muito, falando-se muito, e os adolescentes achando que eram deuses, né? Como sempre. E aí eu comecei a estudar. Aí comecei a dar palestras sobre AIDS na adolescência, indo em alguns lugares. E quanto mais eu ia nos lugares, mais eu via essa carência cada vez maior de outros assuntos além da AIDS, né? Mas aí comecei a estudar muito neurociência, muito mesmo, poder aprofundar isso. E esse comportamento humano. Aí fui atrás de tanta coisa para poder ler. Como eu tenho tempo, né? Mais do que todo mundo. Aliás, eu estou abismada com isso. Queria eu poder dormir 1 hora só por dia e aproveitar toda a madrugada também para ler. É verdade. Isso, para mim, já virou um hábito. Quer dizer, eu já acordo, eu durmo geralmente da 1 às 3. É o horário que eu durmo. Aí às 3 eu acordo, 3h30, e vou para o meu computador. Aí lá eu fico, viajo para o mundo inteiro. E essa é uma grande vantagem. Que legal isso. Muito, nossa. Muito boa mesmo, porque eu conheço gente de tudo que é lugar. Uhum. Tenho conhecido algumas pessoas que são extremamente bondosas, sabe? Que está passando por aqui, é o que eu sempre falo. O que adianta a gente passar por aqui e só acumular coisas para você? Você compra um carro, 2 carros, daqui a pouco você já quer o terceiro. Você compra uma casa, quer 2, 3, 4, e você está pensando só em você. Você não pensa absolutamente nada no outro. Então está passando pela vida para quê? Para você acumular, para depois você morrer e deixar tudo para os outros brigarem. Deixa eu só fazer um parênteses. O senhor concorda que quando a gente pensa no outro, está pensando no bem que o outro vai fazer para nós mesmos, não? A gente não pensa no outro, mas no que ele representa para mim. E montei uma palestra sobre mal de Alzheimer. E comecei a dar. E falo, porque quanto mais eu estudo sobre mal de Alzheimer, mais eu vejo como é terrível essa doença. E ou você vai ser um portador de Alzheimer, essa é a perspectiva, infelizmente, ou você vai ser um portador de Alzheimer, ou você vai ser um cuidador de alguém que tem Alzheimer. Porque vai ter na família ou Porque vai ter na família. Você imagina, mal de Parkinson, que muita gente fala, né? Que é uma outra doença bastante grave e muito comum. O mal de Parkinson, só para você ter uma noção assim, ela foi mostrada para o mundo em 1814, 1816. 1814. Hoje tem 4 milhões de pessoas com Parkinson. O mal de Alzheimer foi mostrado ao mundo pelo Dr. Alzheimer em 1906, quer dizer, 100 anos depois da doença de Parkinson. E hoje tem quase 40 milhões de pessoas com mal de Alzheimer. Tem uma explicação para isso? Então, esse é o problema, Célia. Não tem. É uma doença que a causa ainda é um ponto de interrogação imensa. Muitas coisas eles estão descobrindo ainda. Aquilo que o Dr. Alzheimer falou da doença, porque o Dr. Alzheimer era um cara determinado. Eu fui atrás de tudo que eu podia saber do Dr. Alzheimer. Até o número do sapato dele eu sei. Eu descobri tudo. Sabe? Eu aprendi muita coisa sobre esse médico. Porque ele era uma pessoa de não muito rica e que batalhou tanto e fez tanta coisa e descobriu tanta coisa. Mas tem todas as explicações para ele ter chegado lá. E ele era conhecido como o médico do microscópio. Ele adorava microscópio. Naquela época, 1900, na virada do século. E essa garra, determinação do Dr. Alzheimer fez com que ele descobrisse muita coisa sobre a doença de Alzheimer, que não chamava doença de Alzheimer. Ele não deu o nome dele para a doença. Isso foi em 1906. Só em 1910, que um outro médico, que era considerado também um papa da psiquiatria, resolveu homenagear o Dr. Alzheimer e dar a essa doença o nome do Dr. Alzheimer. Isso em 1910. O Dr. Alzheimer morreu em 1915. Então, ele ainda teve a honra de ver a doença com o nome dele, que é muito comum acontecer isso depois que morre, né? E ele dedicou uma parte da vida, ele morreu aos 51 anos. Ele morreu muito novo. Na época, morria-se muito novo. A mulher dele morreu aos 41. O médico que mais ajudou o Dr. Alzheimer, que era um italiano, que eu falo dele na palestra, até por homenagem também, na Itália, se você chegar lá e falar, se for para a Itália, chegar lá e falar, nossa, minha tia está com mal de Alzheimer. Na Itália, eles te corrigem na hora. Eles falam, mal de Alzheimer não, Alzheimer Peruzini. Eles dão o nome do italiano, certo, que ajudou. Morreu aos 36 anos, esse médico amigo do Dr. Alzheimer. Então, o que ele conseguiu falar e fazer e estudar naquela época, muita coisa é igualzinho que nós sabemos hoje.
É interessante. 100 anos de tecnologia, de tudo, e a doença continua sem a gente saber qual é a verdadeira causa, o que gera. Então, a minha palestra tem uma finalidade, Célia, muito assim específica, eu falo isso para todo mundo, é tentar as pessoas descobrirem os sinais iniciais, porque as medicações, elas só agem para valer quando são dadas na fase 1. São 4 fases. A fase 1 é a fase que fica tudo muito disfarçado, sabe? É aquela hora que, se a pessoa muito nova fala que está com depressão, que está com alguma coisa assim, que aquilo não é nada. Se a pessoa tem 70, 80 anos, não, mas papai tá meio já muito de idade, é assim mesmo. Está confuso, né? Confuso, mas fala que é da idade, entendeu? Sim. Claro que a idade é o fator maior de risco da doença. Por isso que antigamente não se falava muito de Alzheimer, porque se morria com 50 anos, não chegava a ter a doença. Mas a partir da hora que a gente está vivendo mais, o Alzheimer está se mostrando mais, e é uma doença muito difícil. A quantidade de cuidadores de Alzheimer que morre antes do doente de Alzheimer é enorme. O cuidador não aguenta a pressão, tem uma parada cardíaca e morre. E o doente de Alzheimer fica lá. Nem sabe que ele morreu. Meu filho, eu nem sei quem é filho. Sei. Não sabe. Então, é uma doença que eu falo bastante hoje, eu tenho ido em muitos lugares e tenho recebido os e-mails dizendo, puxa, doutor, obrigado por eu falar aquilo, levei a minha mãe, realmente ela está no início. Porque as pessoas pensam que o Alzheimer é só esquecimento. E esquece, aí, redundantemente, esquece que tem muita coisa por trás disso, e é o que eu tento falar na palestra. Certo, nós vamos retomar esse assunto do Alzheimer na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, porque a nossa entrevistada é a doutora Rita Sajorato, que é geriatra, gerontóloga. Ela vem no programa para a gente fazer um programa inteiro sobre Alzheimer. Então, aproveito a oportunidade aqui para convidar você que está nos ouvindo e que tem interesse em saber mais sobre isso, acompanhe o programa na semana que vem. Lembrando também que o grupo da Associação Brasileira de Alzheimer, que tem uma reunião mensal em Itajubá, quem tem interesse em participar, pode procurar. Eles se reúnem às primeiras segundas-feiras do mês, às 5 horas da tarde, na Casa Centenária, que fica lá na subida da Matriz, é onde eu trabalho à tarde. Então, às primeiras segundas-feiras do mês, quem tem portadores de Alzheimer na família, está cuidando de alguém ou está com dúvidas com relação a essa doença, pode procurar, porque esse grupo tem a intenção de esclarecer e de ser um grupo de apoio aos cuidadores, porque, como o senhor acabou de dizer, às vezes o cuidador morre antes porque não aguenta a barra, né? Não aguenta. Eu tive lá na Abras, né, que ainda era ali do lado do Banco do Brasil. No ano passado eu dei uma palestra lá, não sobre mal de Alzheimer, eu fui falar sobre outra coisa, mas dentro da Abras. Aí a Rita estava lá, a gente conheceu, foi muito bom. É muito bonita essa associação, porque são voluntários e um está ali para ajudar o outro. Tá certo. Ouvinte que tinha deixado aqui a pergunta antes, diz assim: desejamos grande sucesso ao Dr. Luiz Brandão. É um grupo de vizinhas do bairro da Varginha que te admira e curte muito o seu trabalho. Muito obrigada. O senhor mora na Varginha? Não, eu moro no BPS. Então deve ser vizinhas minhas. Puxa, muito obrigado. Porque eu moro na Varginha. Bem, outra, Maria Aparecida, diz assim: gostaria de saber do Dr. Luiz como posso levá-lo para Três Corações para dar uma palestra para os funcionários da prefeitura que estão muito desmotivados no trabalho. Eu trabalho também lá e estou de licença na casa de minha avó, que mora aqui em Itajubá. E ela quer que o senhor dê essa informação para ela. Puxa, fico muito feliz. Os funcionários de prefeitura, essas coisas, têm me ligado, algumas pessoas de outras prefeituras, e aqui também o Dr. Ricardo Zambrana, que é meu colega, que é o secretário de saúde, outro dia ele me mandou uma mensagem dizendo isso, que também a gente vai procurar fazer um trabalho junto, porque realmente isso ajuda muitas pessoas, né? É aquilo que nós estávamos falando dos ambientes, que ficam muitos funcionários, às vezes anos por concurso e tudo mais, entra um prefeito, sai outro e ele está sempre ali, né? E acaba ficando desmotivado para fazer qualquer tipo de trabalho. Eu agradeço, e no meu site, no palavrasqueabraçam.com.br, tem lá os contatos, onde tem uma pessoa que me ajuda em tudo relacionado a isso. Ela vai organizar e quem sabe a gente vai lá em Três Corações, sim, para poder dar essas palestras para a prefeitura de lá.
Um abraço para quem está nos acompanhando e avisando aqui pelo Facebook que está ligada. Marcela Ferreira, Luciana Mendonça, Tatiane da Tanton Buffet, que tem um café Tanton lá no shopping Vila Nova, está nos acompanhando. A Luciana Mendonça, que diz que está de ouvidos abertos. Virgínia Renó. E a Érica Cantuária, que diz, amei a entrevista passada e hoje não perco por nada, já vou ligar o meu rádio, mandando um beijo para nós. Um beijo para você também, Érica Cantuária. Obrigado a todo mundo. Doutor Luiz Brandão, a Maria da Vila Isabel diz que é uma pessoa muito nervosa, que quer resolver o problema de todo mundo, a ponto de não conseguir nem dormir por causa disso. O que ela pode fazer? Ela diz que já se trata com homeopatia e já agradece. Maria, realmente eu também sofro dessa síndrome, sabe, de querer ajudar sempre todo mundo e fazer tudo pelos outros, e às vezes a gente se coloca sempre em segundo plano. O que não pode acontecer de jeito nenhum é você olhar para o teu espelho e não vê-lo brilhar, senão você não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então a gente tem que pensar na gente muito, eu acho que é um respeito à natureza, né, do nosso corpo, saber os limites. Nunca ficar com culpabilidade, sentindo que você fez alguma coisa aquém. A gente tem que fazer dentro do limite. Eu, como já tenho bastante idade, bastante tempo de vida, eu já aprendi, ultimamente tenho aprendido a dar um pouco mais valor em mim, aprender a falar não para as pessoas, mas é um não educado, que ele passa a entender que esse não que eu estou falando para ele é um sim que eu estou falando para mim. Porque senão a natureza vai falar não para mim. E se ela falar não, a gente vai embora. E aí você não vai poder ajudar mais ninguém, você não vai poder fazer mais nada. Então nós precisamos, urgentemente, Maria, eu e muitos outros que sofrem dessa síndrome da ajuda ao próximo e esquecendo de si, a gente precisa muito de lembrar da gente mais, até pelos outros, até por amor ao próximo. A gente tem que lembrar da gente, para que a gente não caia, para que não acabe, para que a gente não possa, a missão da gente ser abortada numa hora que ainda teríamos muita vida para viver, e a natureza ela é sábia. Se você não escuta o que a tua alma fala, ela fala para você. E quando ela fala para você, é através de doença. Eu falo isso nas minhas palestras, em todo lugar que eu vou. Então, Maria, para pensar em você primeiro do que os outros. E não é por egoísmo. É por amor a eles também, para que você fique inteira para ajudar. É aquela história de o avião está caindo, você tem as máscaras para colocar, você coloca primeiro em você para você poder ajudar os outros, porque se você coloca nos outros, você morre. Exatamente. E não consegue ajudar ninguém, né? É uma ótima analogia. Eu costumo lembrar também do carro, né? Que é um carro, o que o carro precisa? Precisa de manutenção. Aí você tem um carro, e esse carro você leva o seu vizinho que está precisando de ir para o hospital, você leva a outra que está grávida para ir para a maternidade, você leva, com o carro você leva para todo lugar. Só que você esquece que o carro precisa de ir no mecânico para trocar o óleo, para poder ver se o motor está tudo em ordem, e você continua levando, e levando, e levando, e toda vez que te chamam, você pega aquele carro e leva para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Um dia o carro vai fundir o motor. E como é que vai fazer para você levar, então, as pessoas nas ajudas que você sempre deu? Lembra da tua automanutenção. Isso é amor próprio, né? Que é muito importante. A gente vai ouvir a Deuseli, que já está na linha. E a Deuseli, todo mundo que acompanha o programa sabe que é uma ouvinte assídua. E ontem eu conversei com ela por telefone e fiquei muito feliz que ela disse que fica torcendo para chegar logo a terça-feira, que é o dia que a gente começa o programa aqui na semana. Bom dia, Deuseli. Bom dia, obrigada por isso também, viu? Tá certo. Realmente, seu programa fala isso muito, a gente aprende muito também, viu, Célio? Parabéns, tá? Obrigada, Deuseli. A gente gosta muito mesmo. Até as pessoas perguntam aqui, e aí, já começou o programa já? Parabéns para o doutor aí, tá? Bom, parabéns mesmo, porque eu tenho certeza que o Brasil inteiro, acho que o Brasil inteiro está escutando essa parte do programa aí, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor e tirar dúvidas, porque eu tenho a minha mãe, né, que perdeu meu pai há uns tempos atrás, aí estamos uns 3 anos, eu perdi minha filha, e a questão é o seguinte, doutor, a parte que mais fica a dúvida, eu tenho certeza na cabeça de muita gente que perde um ente querido. Por que depois que perdemos, começa a aparecer a parte de doenças? Parece coisa que a gente nem espera. Até algumas partes chega, né? Porque acho que o choque da perda de alguém
realmente abala a saúde de alguém. Quando a gente realmente ama aquele ente querido. E o caso aconteceu comigo também, né? E a minha mãe, às vezes, tadinha, a gente chega em casa, ela tá lá, a gente, de repente, num segundo, assim, a gente já tá correndo com ela pro hospital, as minhas irmãs estão correndo. Isso aí tem a ver também que pode chegar ao mal de Parkinson. Isso aí, ao mal de Alzheimer, que chega também a acontecer com a pessoa, que perde um ente querido, muito querido. Porque realmente pode ver, né, sério? Porque se for ver mesmo, se contar no dedo aí, a maioria é porque perdeu alguém muito chegado, muito querido mesmo. E eu também tenho problema de saúde, depois que eu perdi minha filhinha querida, a minha caçulinha. Então eu gostaria que o doutor tirasse essa dúvida pra gente. Tá poderia? certo, Deuseli. Então tá. Deuseli, obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu vou só pedir para a gente fazer um intervalo agora e você continue atento ao programa que o doutor Luiz vai responder a sua pergunta depois do comercial, que é a hora da gente fazer um break aqui. Até já. Estamos de volta com o Jornal das 11, recebendo hoje o doutor Luiz Guimarães Brandão para participar do nosso programa. Você pode mandar um e-mail, jornaldas11@gmail.com. Pode entrar também pelo meu Facebook, Célia Renó, facinho de achar, ou o Facebook do Jornal das 11. E pode ligar para cá também, 3623-1333. Dr. Luiz Brandão vai responder agora a pergunta da Deuseli, que ligou no bloco anterior, falando sobre perdas de pessoas muito próximas, muito queridas. Deuseli, obrigado pela tua participação, pelo teu depoimento, e realmente é muito duro, né, Deuseli, passar por perdas assim, às vezes, que a gente jamais imaginava que iria passar. São dores profundas, e isso que você falou tem muito a ver, quer dizer, o desenvolvimento de doença neurodegenerativa após uma perda dessa é realmente muito complicado. A gente tem que ter estrutura. Eu desenvolvi uma palestra só sobre perdas por causa muito disso. É uma palestra que tem ajudado, eu já fui em muitos lugares dar essa palestra, para a gente aprender a conviver e até aprender com as perdas. É que nós estávamos falando aqui no outro programa, né, que essas perdas a gente tem todos os dias. Mas, às vezes, a gente tem uma perda, como a da Deuseli, que vale uma vida. Quer dizer, uma perda terrível, que descontrola completamente a gente. E aí entra aquilo que eu costumo falar isso nas minhas palestras, nos lugares que eu vou, nos meus pacientes. A gente tem que buscar força onde a gente acha que não existe. E existe uma força enorme no corpo humano, que é cientificamente provado, que é a força da dor. A força que a dor tem. A dor, ela provoca na gente uma série desencadeia na gente uma série de coisas. Entre elas, o desenvolvimento dessa dor, dessa força, quer dizer, dessa força. E é uma força muito grande, a força da dor, que você pode buscá-la, quer dizer, descobrir aonde está, porque está doendo muito, mas para continuar. Né? E nessa hora, a gente tem que entender que a gente vive em sociedade, vai ver que isso acontece com outras pessoas, que essas outras, uma fala com a outra fala com a outra, e assim a dor, a gente vai dividindo a dor, que vira compaixão. A compaixão é isso, é dividir a dor. É fazer com que ela fique menor aqui, para ficar um pouco menor ali. Você nunca vai esquecer da dor. Tem uma pessoa que me ajudou na minha palestra de perdas. Eu pedi para ela, porque ela perdeu uma filha, isso em São Paulo. Ela perdeu uma filha com 8 anos. E é uma pessoa que escreve extremamente bem. E eu pedi para ela me ajudar a fazer um texto de consolo, para eu fechar a minha palestra de perdas. Eu pedi e ela fez. E eu queria ler esse texto aqui para você, Deuseli. É um texto pequeno, e eu queria que você prestasse bem atenção no que está escrito nesse texto. De uma pessoa que teve uma perda, de uma criança muito pequena ainda, que tinha a vida inteira para viver, e eu pedi para escrever, e teve a hombridade de escrever um texto de consolo para as outras pessoas, e que bate muito com aquilo que eu acho também. Então o texto ficou perfeito, vamos dizer assim. Então eu queria que você prestasse atenção. Quando a dor e a tristeza
invadirem seu corpo e alma, não se revolte, não tente combatê-las com a mesma força. Deixe-as entrar, sentindo-as profunda e humildemente, reconstruindo sua vida aos poucos, não esmorecendo nem desistindo nunca, lutando a cada dia na simplicidade e na verdade, buscando abraçar essa mesma dor, essa mesma tristeza dentro do coração com muito amor. Sua alma, nesse abraço, estará extraindo para dentro de você o que a dor tem de maior, a força, o tornando forte. A alma que aceita se abrir com docilidade ganha flexibilidade, conseguindo fazer a transferência da força da dor na fortaleza que precisamos para superá-la e, de alguma forma, continuar vivendo. É isso que eu acho também, sabe, Célia? Esse texto, ele fecha a minha palestra, toca uma musiquinha no fundo e eu leio para todo mundo. Então, agora eu estou lendo aqui para Deus Eli e para todas as pessoas que puderem estar ouvindo e tirar alguma conclusão disso tudo que eu acabei de ler aqui, que é isso, a gente tem que achar força olhando para as outras pessoas, olhando para a família, os outros filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, que também estão sentindo dor. A dor está muito grande. A dor da mãe, a dor da perda de um filho, eu chamo de a grande dor. Não existe dor maior. E não existe como você descrever essa dor. Nós podemos imaginar. Quem está aqui do lado de cá consegue imaginar. Mas saber o tamanho que ela é, não adianta. Só se passar por isso. É uma dor, é a mãe das dores, de todas as dores. Então, uma pessoa tem que ajudar a outra, tem que tentar dar força para a outra, porque essa dor está permeada pela família inteira. Doutor Luiz Brandão, o senhor concorda que dor é sinal de vida? Porque se você não sente, você não percebe que tem alguma coisa errada e não vai cuidar dela. Não é verdade? Eu acho que tem um exemplo que eu assisti outro dia numa palestra de uma pessoa que coloca a mão no ferro de passar roupa quente. Se ela não sentisse a dor, ela deixaria a mão dela ali no ferro e ia queimar muito seriamente. Ela sente a dor e ela reage automaticamente. Então, a dor é um alerta. Mesmo as dores da alma, não só a dor física, né? Mas as dores da alma são sinal de alerta de que a gente precisa, de alguma forma, se fortalecer para enfrentar. Exatamente. Né? Você vai buscar a força da dor, é o que eu estou falando aqui. Isso. Aí você vai perceber nessa dor que você pode ser, às vezes, maior do que você seria. Aí você vai aprender com a dor. É aquilo que eu falei, o nome da minha palestra. Como aprender e conviver com a dor. Né? Certo. Aí você vai aprender, porque a dor já está ali, ela já está instalada, não há como a gente mudar aquela realidade. Então a gente tem que fazer alguma coisa até pelo outro, para as pessoas que também estão do nosso lado e precisam da nossa ajuda. O ouvinte também falando sobre a perda, diz assim, quando a gente perde uma pessoa muito querida, começa a surgir a tristeza, o isolamento e doenças. É verdade isso, então? É, né, porque acontecem os bloqueios, né? A gente falou outro dia na outra entrevista sobre os bloqueios que acontecem quando o cérebro manda energia, porque antes de ser célula nós somos átomos, como eu falei outro dia, e aí há os bloqueios. Um bloqueio importante é na altura aqui do peito. Aqui no peito, Célia, tem uma glândula que as pessoas nem sabem que ela existe, que é uma glândula que chama timo. Essa glândula, ela produz o linfócito T, que é uma das células de defesa mais importantes. Linfócito T. Por que chama T? T é de timo. O timo é uma glândula altamente sensorial. Eu falo dela nas minhas palestras. São duas glândulas extremamente sensoriais. A glândula pineal, que fica no meio do cérebro, que é uma glândula assim, divina, espetacular. Eu poderia ficar falando dela 8 horas seguida da glândula pineal. Tem mais de 13 mil trabalhos científicos sobre a glândula pineal. Tem um dos grandes pesquisadores do Brasil, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, que a tese de mestrado dele é sobre a glândula pineal. Bem, enfim, o timo ele fica aqui no peito. É uma glândula sensorial. Quando você está feliz, o timo expande. Quando você está triste, o timo diminui de tamanho. Se ele produz o linfócito T, que é uma célula de defesa importantíssima, é um pilar do sistema imunológico, você vai ter menos linfócitos na sua corrente sanguínea, porque o timo está pequenininho. Então, o timo ele se dilata, ele se expande
quando você está feliz. Quando você está triste, o timo diminui de tamanho. Sofrimento faz mal à saúde, então. Muito. Então, quando a gente tem uma perda, a gente fica... E as pessoas põem a mão no peito aqui e falam, doutor, eu estou tão apertado aqui, põe a mão aqui no peito. Ela está pondo a mão em cima do timo. Existe até um exercício japonês, oriental, vamos dizer assim, que você dá umas batidinhas aqui. Primeiro você põe a mão espalmada sobre o peito e fala alguma coisa. Quando você fala, você vai sentir que vai vibrar. Quando você sente a vibração na mão, é onde está o timo. Aí você fecha a mão e dá uma batida ritmada. 1, 2. 1, 2. Nessa batida, o timo começa a abrir. Ele se dilata por essa batida. É daí que vem aquela história do Tarzan e o gorila. O gorila batendo. Você já deve ter visto filme que o gorila bate no peito. O ato de bater no peito dilata o timo. Expandindo o timo, você produz mais linfócito T. Mais linfócito T na corrente sanguínea, você vai ter mais sistema imunológico funcionando para o teu bem, entendeu? Quando a gente está triste, com perdas, como esse ouvinte falou, a tendência do timo é estar pequenininho. Aí você também quer ficar no teu cantinho ali, ninguém te incomodar, a alma da gente está reprimida, retraída, e você quer ficar quietinho no teu canto. O timo está do tamanho da tua alma naquela hora. Se você puder expandir de alguma forma, o timo vai te ajudar em relação ao sistema imunológico, você vai ficar menos doente. Sobre o sofrimento, tem um ouvinte indicando a leitura do livro do padre Fábio de Mello, Quando o Sofrimento Bater na Sua Porta. O senhor já leu, doutor Luiz? Não li, mas já ouvi falar nesse livro. Eu estou com uma quantidade de livro que eu estou lendo, Célia, que eu estou precisando, meu cérebro já está saindo fumaça já. Precisa ter um HD externo, doutor Luiz, para guardar a informação. Acho que eu estou precisando mesmo, porque realmente eu tenho vários livros para ler e não consigo, né? Os livros do Fábio são sempre muito bonitos, muito bons. Ele perdeu uma irmã também, pode dar os depoimentos dele, são muito sinceros, que a gente percebe quando a pessoa tem a perda e tem o dom, que é o caso dessa minha paciente que escreveu esse texto que eu acabei de ler aqui. Tem a perda, tem o sofrimento, mas tem o dom de escrever. Aí pode passar para o outro, né? O que o Fábio faz muito bem. Na outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor indicou a leitura de um livro também, O Túnel e a Luz. Ele era sobre... O que era mesmo? Elizabeth Kubler-Ross é o nome da esse livro... das crianças com câncer, né? Ela fez a vida toda dela ligada às crianças em estado terminal, né, de câncer, e aprendeu muito e passou isso para um livro, vários livros, quer dizer, ela dava workshops. Esse livro, Túnel e a Luz, para quem quiser ler. Tem um outro livro também, que até é um livro interessante, que pode dar uma melhora na tua autoestima, você aprender a lidar melhor, chama Velho Muito Cedo, Sábio Muito Tarde. Esse livro é de um médico americano, e esse livro é bonito também, porque ele conta a história dele de vida, a história de médico psiquiatra. Ele formou em 1964, e uma vida muito dedicada ao paciente. Foi um médico combatente do Vietnã, ganhou até uma medalha, a medalha de bronze. E aquilo que talvez tenha feito mais ele evoluir, um médico psiquiatra, ele perdeu 2 filhos. Meu pai. O filho mais velho se suicidou. E o filho mais novo morreu de câncer, de leucemia. Ficou uma moça ainda. E ele passa para esse livro, Velho Muito Cedo, Sábio Muito Tarde, a experiência dele, e pode ajudar, como esse ouvinte falou do livro do padre Fábio de Mello. Esse é um outro livro que, se você quiser uma dica, estou te dando aqui já uma dica de um livro mais light, mais simples, mas apesar de ser escrito por um médico, ele põe as palavras de uma forma simples para que todo mundo possa entender. Queria mandar um abraço para a Zilda e a Isildinha, lá do bairro do Rio Manso,
que vão ouvir a gravação da entrevista anterior que o Dr. Luiz Brandão veio aqui, porque o Wilson Faísca pediu para que justamente elas pudessem ouvir, porque elas não puderam acompanhar naquele dia, estão nos ouvindo agora. O senhor está falando de livros que, de alguma forma, são importantes para a nossa vida e que nos consolam. Eu acabei de receber aqui uma oração, Dr. Luiz, uma oração de uma amiga muito querida, dona Wanda Meirelles, e é uma oração para Maria. E eu queria que o senhor falasse também, não só da importância da leitura de livros de pessoas que trazem suas experiências e acabam nos consolando e nos ensinando muita coisa, mas também sobre a importância da oração, independente da religião que a pessoa tenha. A importância da oração para enfrentar os desafios e as dificuldades do nosso cotidiano. Nos Estados Unidos, Célia, tem um médico, o Dr. Larry Dossey. Ele dedicou a vida dele ao estudo da força da oração. Estudo científico. 133 trabalhos nos Estados Unidos até 1995. 133 trabalhos científicos com todo o rigor metodológico, provando a força da oração. Eu falo dela também numa das minhas palestras. Porque o ato de você orar é um ato de amar. Eu chego para você e falo, Célia, dá para você fazer uma oração para o meu avô que está no hospital, ele não está muito bom. Aí você lá na sua casa, você faz uma concentração de pensamento. É uma linha de pensamento separada que tem um lugarzinho do cérebro que atua nessa hora. E se você puser amor e compaixão na sua oração, ela vai atingir a glândula pineal de quem está doente, mesmo que ela não saiba que você está rezando por ela. Comprovado cientificamente isso. O Dr. Larry Dossey, a vida dele foi doada ao estudo da oração. Ele tem um livro, Rezar é um Santo Remédio. É o nome do livro dele. É um livrinho verde fininho. Quem quiser outra dica de livro. Rezar é um Santo Remédio, Dr. Larry Dossey. Lá ele mostra os trabalhos científicos voltados para a força da oração. Só que ela só funciona se você puser amor e compaixão. Se puser obrigação, Célia, reza para o meu avô. Ah, tá bom, doutor, eu vou rezar. Chega à noite lá, você lembrando do capítulo da novela que passou, do jogo de futebol que vai ter essa semana, você está lá. Recitando decoradamente. Tudo bem, aí não adianta absolutamente nada. Não vai haver essa conexão divina da glândula pineal da pessoa que está lá com você. Mas olha que espetáculo que é isso, Célia. A pessoa não sabe, né, que você está rezando para ela. E a tua oração entra nela como um bálsamo. Você consegue, rezando por ela, fazer ela melhorar, que é o que mostra o Dr. Larry e todos os trabalhos científicos americanos, principalmente, porque lá eles são muito metodológicos, né? Então eu vou muito atrás das pesquisas americanas, que nada pode ser mais ou menos. Ou faz direito ou não faz nada. Fazer mais ou menos não se faz. Então a gente acaba ficando até meio bairrista em relação aos americanos, fazendo uma coisa muito voltada para os estudos de lá, porque são mais sérios, né? E a força da oração, quem está aí rezando, essa senhora que te deu essa oração, a Dona Maria, né? Dona Wanda Meirelles, me deu uma oração a Maria, Nossa Senhora. Dona Wanda, é muito importante, se as pessoas estão nos ouvindo, aprendessem isso, que a oração ela tem que ter esses dois componentes dos sentimentos, amor e compaixão. É rezar para valer, é orar para valer. Independente de religião, não tem nada a ver com religião. As religiões, como eu costumo falar, são caminhos que levam a uma luz. A luz é Deus. Quem sou eu para julgar o seu caminho? Ou o do outro, ou o do outro. Nós somos irmãos, cada um está andando num caminho que vão levar a mesma luz. Então a gente tem que ser mais amigo e parar de criticar, de condenar. Eu vou lembrando das coisas. Tem um outro trabalho de uma universidade de Ontário, no Canadá, que mostra que o QI das pessoas, o coeficiente de inteligência das pessoas, quanto menor é o QI, maior é o preconceito. Olha que interessante. Quanto mais preconceituosa a pessoa for, quanto mais racista, discriminadora ela for, menor é o QI dela. Isso é prova científica da Universidade de Ontário, no Canadá, que eu li há pouco tempo, achei ótimo.
Porque não adianta você fingir que não é discriminador ou preconceituoso. Você tem que vivenciar o não preconceito. As religiões, elas estão aí para nos ajudar. Não pode uma religião ficar brigando com a outra. E às vezes sem conhecimento nenhum, absolutamente nenhum. Então, se você puder orar, rezar, independente de religião, isso significa amor. O amor é o mais importante de tudo. É a religião mais importante que nós poderíamos pregar um para o outro, chama-se amor. Amor ao próximo, independente do credo. Tem uma coisa chamada religiosidade e outra chamada religião. A religiosidade é o mais importante. É o sentimento de religião. É isso que eu falo, às vezes eu entro nesse assunto. Então, rezem. Quem tiver força na oração vai atingir aquilo que quer. Tá certo. Eu quero avisar aos ouvintes que nós temos perguntas aqui que voltam ao tema do Alzheimer, da Cida, lá de São José do Alegre. Também uma outra que fala sobre o uso de panela elétrica, porque a gente estava falando da pipoca de micro-ondas, mas a gente vai fechar esse bloco com perguntas que têm a ver com esse tema da perda que a gente estava comentando agora há pouco, que são perguntas que chegaram aqui agora. Uma pessoa do bairro da Boa Vista que diz o seguinte, doutor Luiz: quando eu perdi minha filha de 31 anos, aguentei firme. Depois perdi minha mãe, quase entrei em depressão. Quando perdi meu marido, entrei em profunda depressão e fiquei hipertensa. Por que isso aconteceu? Se com a perda da minha caçulinha eu não fiquei assim. A gente acha que vai amadurecendo na perda, né? Você teve uma perda mais antiga, que era da sua filha. Depois quer dizer, vai acumulando as perdas. Eu acho que o organismo, quem sou eu para saber responder essa pergunta, né? Mas, no meu modo simples de ver, o acúmulo das perdas, a primeira, a gente é mais novo, tem um pouco mais condição física para poder reagir. Aí vem uma segunda, é como se fosse uma segunda cacetada, a segunda cacetada. Depois um terceiro leva a gente a nocaute, né? Que a gente não aguenta. É muita perda seguida, às vezes. Isso o Dr. Gordon, que é desse livro Velho Muito Cedo, Sábio Muito Tarde, ele perdeu esses 2 filhos num prazo de 13 meses. O primeiro se suicidou e o segundo morreu de câncer 13 meses, 1 ano depois do outro. Imagina, para você, como ele reagiu? Ele reagiu no trabalho e sabendo que ele poderia ajudar as pessoas de alguma forma. O que dá para a gente... Porque a depressão é uma doença, é uma alteração dos neurotransmissores. Não é uma coisa... estou deprimido. Às vezes a palavra depressão parece que é algo ligado ao status social da pessoa, alguma coisa assim. Não, é uma doença. É como se só o pobre pudesse ter diabetes, o rico não teria. Claro que tem. E tem. Qual é a causa da depressão? Não se sabe ainda a causa. Há uma alteração dos neurotransmissores de uma forma geral e a pessoa tem que se medicar, tem que tratar com os médicos, às vezes fazer uma psicoterapia com psicólogos e mesmo com os médicos, porque o psicólogo não pode medicar, o médico pode, né? O psiquiatra pode. Então, as coisas são bem mais complexas. O que a gente tem que tentar fazer na perda, que é inevitável. No meu caso, Célia, eu tinha uma irmã muito querida, mas muito querida mesmo. Porque tem irmão que não é querido, né? Tem irmão que é inimigo, inclusive. Essa minha irmã, ela era muito minha amiga e muito querida. E aos 35 anos de idade, ela teve um diagnóstico fatal, que ela não iria viver mais 6 meses, no máximo 1 ano. E ela viveu 6 anos. Foram 18 internações, várias em UTI. Ela ficou 35 dias entubada e ela queria viver, ela tinha 3 filhos, casada com um médico. Então eu acompanhei a doença da minha irmã, ela morava em Brasília, mas ela ia muito para São Paulo, porque os médicos que atendiam ela eram de São Paulo. Então a gente acompanhou a doença muito de perto, foi vendo aquela forma, a queda do corpo cada vez mais e mais, até o dia que eu, por exemplo, me desprendi totalmente, e quando eu fazia as minhas orações, eu não pedia para ela ficar aqui. Eu pedia para que acontecesse o melhor para ela, que estava longe da minha capacidade de compreender, mas por amor a ela, eu pedia a Deus que tirasse aquele sofrimento dela de alguma forma. Se fosse para ela melhorar, que melhorasse,
Mas se não fosse também... E ela tinha 30 e poucos anos. Ela morreu aos 40 anos, de uma forma que era esperada. Mas eu estou falando isso porque a gente tem que saber lidar com isso. A minha irmã vivia falando para mim, Luiz, você não pode viver em São Paulo só. Você tem que fazer coisas que o seu coração pede. Né? E ela foi uma das responsáveis para que a gente viesse aqui para Itajubá. Quer dizer, eu tirei da morte da minha irmã, da doença da minha irmã, eu aprendi muita coisa para ajudar o outro. Eu fiz alguma coisa com a minha dor, eu busquei a força da dor, eu não fiquei num canto. Porque se você ficar num canto, a natureza vai acabar te chamando e você vai acabar ficando doente. Doutor Luiz, voltando a essa pergunta dessa senhora da Boa Vista, que perdeu a filha, depois a mãe, depois o marido, e na terceira perda que ela ficou com hipertensão, será que pode ser também? Porque quando ela perdeu a filha, ela tinha a mãe e o marido ao lado. Quando ela perdeu a mãe, ela já não tinha a filha ao lado. Quando ela perdeu o marido, ela já não tinha a mãe nem a filha ao lado. Pode ser uma... Claro, né? Você imagina, é uma coisa que é lógica isso, né? Ela foi ficando sozinha nas perdas, né? Ela não tinha mais com quem dividir. E pessoas queridas, né? A filha, depois a mãe, depois o marido. Quer dizer, vai tirando todo mundo que são as pessoas mais próximas de você. E você vai ficando sozinha. Aí é que eu falo, a gente vai desistir de viver? Não pode desistir, sério. Nós estamos aqui por uma passagem, ela é rápida, e a gente tem que fazer alguma coisa pelo outro. Quem está me ouvindo, escuta o que eu estou falando, porque é importante passar pela vida e não fazer nada pelo outro. É como se você não tivesse feito nada. Passar pela vida para acumular, para aprender a ter as coisas, você vai ser ter humano e não ser humano. Então aprende que você está passando por aqui para evoluir, talvez para você comprar uma casa, comprar um carro, ser feliz com as coisas que... Mas lembra que você tem que fazer alguma coisa pelo outro. A nossa passagem está ligado ao outro. Tá certo. O William, que é um paciente do senhor, doutor Luiz, está parabenizando pelo programa, agradecendo pela pessoa que o senhor é, diz que o senhor só passa coisas boas para toda a família dele. Ele é lá do bairro Jardim Alterosa. Muito obrado, um abraço em você, na Luciana. A gente vai fazer um intervalo agora e retoma daqui a pouco, porque tem a Érica Cantuária querendo falar sobre fibromialgia, a Cida de São José do Alegre, pessoal falando de Alzheimer também. A gente volta já já. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.moveisprimavera.com. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068, 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Sonho bom de
R$200 de desconto em móveis. A Casas Bahia tem guarda-roupa com desconto de até R$200. Guarda-roupa de casal absoluto ou ideal de R$999 por apenas R$799 à vista cada. É isso mesmo. Você pode escolher entre o guarda-roupa de casal absoluto ou ideal e pagar apenas R$799 à vista cada um. Economize R$200. Aproveite e compre sem juros em todos os cartões. Descontão total para você é na Casas Bahia. Estamos de volta com o Jornal das 11, conversando hoje com o Dr. Luiz Guimarães Brandão. Queria aproveitar a oportunidade que a gente está falando de dores, de consolo, de ajuda, Dr. Luiz, para mandar um agradecimento especial a todas as mulheres que participaram do 20º Cursílio Feminino de Itajubá, que aconteceu sem ser nesse fim de semana, que passou no anterior, e eu participei e fui tocada tão profundamente por aquele momento de cursílio, fez tão bem para a minha alma, para a minha vida, foi comovente. Eu não sei se quando o senhor veio aqui eu já tinha feito cursílio, acho que eu ia fazer. Não, você tinha feito. Já você tinha ido feito? Naquele semana. Ah, sim. Eu fiquei muito tocada por ver a disposição, a disponibilidade daquelas mulheres em dedicar um final de semana inteiro, deixando suas famílias para ir fazer aquilo que elas fizeram, que é ajuda a cada uma das quase 90 mulheres que estavam presentes ali na comunidade Sol de Deus. Quero reafirmar meu agradecimento a todas elas. Eu estou participando da Escola Vivencial, que também é um momento da gente falar de coisas boas, de sair dali com a alma entusiasmada, né? Cheia de Deus. Bem, como eu disse no bloco anterior, chegaram perguntas aqui que voltam ao assunto Alzheimer, que foi logo no começo do programa. Uma ouvinte diz que a família do esposo, as tias dele, todas morreram com Alzheimer por parte de pai. Por parte de mãe, são todos diabéticos. E o marido já é diabético, ela quer saber se ele tem chances de desenvolver o Alzheimer. Então, o Alzheimer, Célia, ele tem as causas familiares e as causas que são causas gerais. Essas causas familiares, que está ligada à genética, como essa ouvinte falou, representa 5%, praticamente nada. 5%, 95% não se sabe a causa, são várias, inúmeras coisas. Mas as famílias que têm diversas pessoas enfim, os parentes em geral, com Alzheimer, porque pode ter uma marcação genética. São 5% só. Mas existem vários estudos mostrando isso. Inclusive tem um estudo sueco com gêmeos. É muito interessante esse estudo, porque foi acompanhado 67 gêmeos durante muitos anos. E aqueles que eram gêmeos univitelinos, idênticos, e que um desenvolveu Alzheimer, o outro também desenvolveu. A grande maioria, 80% deles, desenvolveu também a doença. Aqueles que eram gêmeos diferentes, só 25% desenvolveu Alzheimer. Então, há uma característica genética muito forte, mas as famílias que têm essa característica representam 5% das causas do Alzheimer. Se essa senhora tem tanta gente na família, o marido dela, né, tem tantas pessoas na família, claro que ele pode. Aí tem que procurar identificar essas causas iniciais, né, os esquecimentos, a pessoa que de repente começa a não lembrar de coisas óbvias, assim, que todo mundo lembra, os caminhos que ele sempre fez, de repente se perde. São muitos detalhes. A doutora Rita vai falar com muita propriedade aqui. Eu até não vou me estender muito sobre Alzheimer, vamos deixar quinta-feira que vem, né? A doutora Rita vai poder expor durante 2 horas. Eu outro dia fiz um programa de rádio lá em São José dos Campos, só sobre Alzheimer. Eu falei 2 horas também, só sobre Alzheimer. O que pode ajudar. Mas essa ouvinte tem que identificar os sinais no começo e, se possível, fazer a medicação, que é a hora que faz o efeito, a medicação, na fase 1. Doutor Luiz, todo mundo que está ligando aqui pergunta se o senhor é psiquiatra, se o senhor é psicólogo, e o senhor é dentista. É importante informar, ele é dentista, estudioso de
do comportamento humano, das neurociências, é isso? Isso. Tá Mas lembrando que eu sou dentista, mas eu não atendo bocas que entram no meu consultório. Eu não atendo a boca andando ali, abrindo a porta do meu consultório e falando, oi doutor, tudo bem? Uma boca. Eu atendo o dono da boca e sempre me preocupei com ele, e muitas doenças que aparecem na boca, na verdade, estão registradas na alma, né? Tá certo. A Cida de São José do Alegre, que é amiga do senhor, está dizendo que está nos ouvindo, que está muito emocionada e ela teme muito o Alzheimer. Ela disse que esteve com o senhor na semana passada e ficou muito nervosa porque ficou perdida em Itajubá. E por isso ela tem medo dessa doença. Está mandando um abraço para o senhor, dizendo que o senhor é o anjo dela. Obrigado, Cida. Ela é sempre muito carinhosa comigo, mas realmente a pessoa que está com esses primeiros sinais, né, de esquecimento, de sair para um lugar e não saber como chegar, é comum isso. Quer dizer, não saber o caminho que sempre fez. Essa é a fase 1, porque na fase 2 a pessoa já começa a se perder dentro de casa. Ela sai do quarto para ir no banheiro e entra na cozinha. Abre a porta da cozinha em vez de entrar no banheiro da própria casa. Aí o cérebro vai entrando realmente numa degeneração bastante grande, já vai passando da fase 2 para 3. Quando você começa espacialmente se perder no caminho que você faz, como a Cida falou, que vai a Itajubá, um lugar que ela sempre foi, de repente ela não sabe mais chegar naquele lugar que ela sempre foi. Tem que parar com humildade, saber que pode estar havendo uma coisa irregular que nunca aconteceu no teu cérebro. Para isso existem os testes. O Alzheimer não tem um exame, uma marcação que você faz, como um exame de sangue, como é a diabetes, por exemplo, e vai falar, você está com a glicose alta, você está com... Não, Alzheimer é muito com diagnóstico diferencial, testes cognitivos feitos por neuropsicólogos. Então, não é uma coisa fácil de diagnosticar, mas é hoje a demência mais comum que existe, é o mal de Alzheimer. O ouvinte quer saber sobre cozinhar em panela elétrica, se tem algum problema. Eu creio que esteja falando isso por causa daquilo que a gente comentou no início do programa, da pipoca de micro-ondas, que pode ser prejudicial à de manteiga, né? E o senhor tem informação sobre isso, panela elétrica? Não, eu nunca li nada a respeito de panela elétrica fazendo mal. O que eu já ouvi e realmente existem pesquisas mostrando é a panela de alumínio mesmo, essa panela mesmo. Mas não é um cozimento normal, que todo mundo usa a panela de alumínio. É aquela hora que você faz arroz, à noite, no jantar, por exemplo, sobra o arroz na panela. E aí você vai lá e põe a panela dentro da geladeira. Em vez de você tirar o arroz da panela, colocar dentro de um Tupperware, por exemplo, e pôr o Tupperware na geladeira, não, você, para preguiça, você põe direto a panela na geladeira, aí no dia seguinte você fala, beleza, agora eu só vou pôr no fogão de novo, já está... Para o almoço já tem arroz. O ato de você ter colocado na geladeira vai esfriar o metal, o alumínio, e quando você coloca no fogão de novo, o aquecimento brusco de uma coisa que está gelada transfere uma quantidade maior de alumínio para a comida. No caso, o arroz aqui, essa dica que eu estou dando aqui do arroz, que é muito comum a gente pôr arroz na geladeira. Não façam isso, porque o aumento do alumínio na comida pode passar para a corrente sanguínea e levar o alumínio para o cérebro, que é uma das causas. São muitas, mas essa é uma delas. Uhum. A Érica Cantuária, pelo Facebook, pergunta sobre fibromialgia. Ela diz que sabe muito pouco sobre esse assunto e tem uma irmã que sofre com a fibromialgia. Uhum. Que também é um ponto de interrogação, danado também. Que é uma dor generalizada, é isso? Em todo o corpo? Todo o corpo. E a pessoa fica muito desestimulada. Eu tenho uma irmã que fala que só o cabelo dela que não dói, o cabelo e os óculos. Pois é, mas o couro cabeludo dói, né? E os olhos doem. Então, é uma dor generalizada, a pessoa fica prostrada de tanta dor. É uma doença bastante difícil. Eu estudei um pouco essa doença, não muito, porque tem uma mulher, ela é uma agente de cura, ela chama Seca Nikolic. Essa mulher, ela nasceu na Sérvia, mas ela é a maior potência do mundo na cura através das mãos. Sabe, a imposição de mãos? Reiki. Pode chamar de reiki, passe magnético, certo. Pode chamar de toque quântico, os nomes são muitos.
Certo. Bom, mas essa transferência de energia de uma pessoa para outra, a Seca Nikolic, pra você ter ideia, ela é formada em economia, com MBA em marketing. E ela sempre, desde quando ela perdeu o pai e o irmão num acidente de carro, e a mãe quase morreu também, ela percebeu que ela tinha um dom, que é essa força. E ela, percebendo isso, ela viu que ela podia ajudar muita gente. Ela percebeu, começou no escritório dela de economia. Um rapaz numa cadeira de roda, um cadeirante no escritório dela, ela colocou a mão sobre o ombro dele para conversar com ele, assim, não era nada demais. E ele começou a sentir uma energia pela coluna, passando pelas pernas dele, ela com a mão na altura aqui do ombro. E esse rapaz, ele levantou da cadeira de roda, quando ela pôs a mão. E a partir daí, ela ficou muito curiosa com isso, procurou saber. E existe um instituto em Milão, Instituto de Milão, que é composto de médicos e físicos, que determina qual que é o grau que você tem de força nas mãos para ajudar. Imposição de mãos. Ela foi para lá, passa por milhões de exames lá, de testes, para você poder chegar a uma conclusão, e ela teve o grau mais elevado que já teve até hoje no Instituto de Milão. E esse instituto, é muito interessante a gente falar isso, porque as pessoas não sabem, nem eu sabia, foi estudando muito que eu aprendi isso. O Instituto de Milão, ele gasta milhões com essas pesquisas sobre a imposição de mãos. E quem que banca o Instituto de Milão? O Vaticano. Olha que interessante. Que bacana. E nós eles não falam também. Uma coisa no silêncio, sabe? Uhum. O dinheiro do Vaticano vai para essas pesquisas, porque Jesus usava muito a imposição de mãos. Sim. E essa Seca Nikolic, ela trata muita gente com fibromialgia, que os médicos não conseguem resolver. Ela consegue, ela já tratou mais de 8.000 casos, só na Inglaterra e ali na Grã-Bretanha. Então é muito interessante o trabalho, porque nós temos outra cultura, não damos muito valor para essas coisas, falamos, nossa, se o médico colocar a mão sobre você, você vai falar, pô, mas cadê o remédio, doutor? Você não vai me dar um antibiótico? Né? Porque a gente tem essa cultura da medicação. E a Seca Nikolic, que é ela escreveu até um livro, Você Pode Se Curar, que é a autocura, é você fazer. Então essa pessoa que falou da fibromialgia, se puder se inteirar mais sobre esse assunto, é bem interessante. Doutor Luiz, nesse programa que nós estamos há 1h15 conversando, o senhor deu 3 exemplos de pessoas que, por meio da própria dor, resolveram e descobriram dons e passaram a querer fazer algo pelo próximo. Uhum. A dor, então, é nossa amiga, né? É o que nós estamos falando aqui várias vezes, né? Ela tem uma força enorme. Se você quiser que a dor te acabe, te derrube, te leve para o buraco e às vezes te leve para outra vida, você pode também. Ela é totalmente destrutiva se você quiser. Mas se for construtiva, para o bem, e é sempre o que nós estamos falando, Célia, é para o outro. Olha o que a Seca Nikolic, que é essa mulher que eu acabei de falar, faz. Uhum. É aquela amiga que fez o texto brilhante, que perdeu a dor da perda da irmã do senhor, que fez o senhor Então, a gente busca força, essa dor, ela traz para a gente, às vezes, o que a gente precisa para fazer alguma coisa pelo outro, e automaticamente está fazendo para você mesmo. O José Vitor, do bairro Jardim das Colinas, está dizendo que quer conhecer o senhor pessoalmente, e que esse programa bate no coração dele. Esse Jornal das 11, diz o Zé Vitor, não pode parar nunca mais. Se Deus quiser, não vai parar, Zé Vitor. E é um prazer para mim, a gente dá um abraço, a gente troca essa energia. Ouvinte perguntando como é que faz para achar o senhor, doutor Luiz. De madrugada é fácil me achar. Para quem não sabe, doutor Luiz dorme 2 horas por dia, né? Dá 1 às 3, o senhor dorme. 1 às 3, 1 às 4 no máximo, estou acordando já. E a outra parte da noite o senhor está estudando, está lendo. Eu leio muito, estudo muito, eu procuro me inteirar daquilo que eu posso nesse tempinho que eu tenho aqui nesse mundo, né, Célio? A vida da gente, se a gente viver 100 anos, é muito pouco, não dá muita coisa. Então eu procuro ler, já que eu tenho esse privilégio, né? Eu atendi um professor da USP de neurologia. Quando eu atendia ele tinha 84 anos. Eu tinha uns 40 naquela época.
E ele falava para mim, doutor, o senhor é mais velho que eu, ele falava. Mais horas acordado, Muito né? mais horas acordado do que ele, porque realmente aí o tempo passa, a gente vai lendo, aprendendo, e cada vez tem mais coisas, né? Porque o estudo é dinâmico e acabo me inteirando de tanta coisa. Se a gente for ficar falando aqui, Célia, desses assuntos todos das minhas palestras, por exemplo, eu acho que daria uns 10 programas desse. Ininterruptamente. Vamos fazer o programa Madrugada Fora, então, doutor? Olha, realmente. O ouvinte agradece o programa porque realmente, está dizendo aqui, realmente nos ajuda e não perde tempo com horóscopo e artistas. Bacana. O Novo Horizonte, um ouvinte de lá pergunta sobre panela sobre o fogão para esquentar depois. Algum problema? Não, então, o que eu falei sobre panela de alumínio é aquilo que eu já li. Quer dizer, é a passagem do alumínio da panela para o alimento. Então, se você puser a panela direto na geladeira e depois aquecê-la, esse é o problema maior. Tirar da geladeira Então, guarde a comida dentro de recipientes plásticos na geladeira. Nada de alumínio. Como vencer os medos? Pergunta o Luiz Cláudio, nosso ouvinte lá do bairro São Sebastião. Ele dá um exemplo de um medo, de ir ao médico. Tem os tratamentos, né, próprios para as fobias, para os medos. Tem muito medo. Você imagina eu no meu consultório. Palavrasqueabraçam.com.br. Isso. É isso? Maria Paula, acho que tem uma última pergunta chegando aí. Tem. Vamos esperar um pouquinho para saber, porque a Maria Paula está conversando com o ouvinte. Eu já queria, numa próxima oportunidade, doutor Luiz, falar sobre da gente refletir junto aqui sobre dar valor ao que a gente tem. Eu percebo que muita gente não dá valor ao que tem. E ao que tem não é só material, não. A família que tem, a saúde que tem, e fica se queixando, se lamentando, tendo uma vida triste, sendo que tem tantas graças todos os dias e não percebe que tem. Vamos falar um dia sobre isso? Vamos, e é porque verdade. Acho que isso é muito comum, né? É verdade. A gente tem muito, muito mais, às vezes, do que imagina. Para encerrar, então, a última participação é do senhor Luiz Del Duca, que disse que está na escuta do programa. Ele esteve aqui presente na última vez que o senhor esteve aqui e disse que qualquer dia quer assistir uma palestra do doutor Luiz. Quando o senhor for fazer uma palestra que for pública, o senhor nos avise para a gente divulgar aqui, doutor Luiz Brandão. Com o maior prazer. O senhor Luiz Del Duca e todas as pessoas que estão ouvindo, a partir de maio, assim, em junho, vai ter lá no meu site, palavrasqueabraçam.com.br, vai ter uma agenda da onde eu estou. Aí é só ir e assistir. Doutor Luiz, eu queria continuar conversando a tarde inteira, mas não dá. O tempo passou, 1h30 passa aqui como se fosse 1 minuto. Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor, pelas palavras do senhor. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço muito, Célia, o carinho todo de vocês aqui, o pessoal todo que liga, que me procura. Eu falo que isso é a minha gasolina, isso é o meu combustível, é tudo que eu preciso para continuar na minha estrada. Obrigado. Tá certo, obrigada, tenha uma boa tarde. Eu agradeço muito também aos ouvintes que participaram do Jornal das 11 hoje. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde e até